Workaholic e perfeccionismo. Bom, o que esses assuntos têm a ver? Quero meditar com você num texto na Palavra de Deus e comentar um pouco sobre ser workaholic e ser perfeccionista. Ambos vai acarretar problemas parecidos para a vida emocional da pessoa que assim é, e eu quero pensar com você sobre isso e meditar na Palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, no seu versículo 38, diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Bom, o que a Bíblia diz sobre perfeccionismo propriamente dito ou ser workaholic? Nada. Mas eu quero pensar nesse texto a realidade aqui de Marta e pensar nessas realidades. Bom, uma pessoa workaholic poderia se ver nessa realidade de Marta? Certamente, poderia se ver também. E ela não estaria escolhendo a melhor parte. Ou uma pessoa perfeccionista também poderia estar nessa realidade de Marta? Também. Porque ela quer oferecer, ela quer que tudo esteja perfeito para o Senhor Jesus, senão ela não para ouvir Jesus ali. Então, tanto perfeccionismo como workaholic nessa situação, e não estou dizendo que Marta tinha essas questões, eu estou apenas fazendo as comparações, talvez ouviria a mesma coisa de Jesus. Maria está escolhendo a boa parte. Você está cuidando de outra. Você está inquieta. Você está preocupada. O perfeccionismo em si, vamos pensar nele, o problema do perfeccionismo não é a busca pela perfeição, tá bom? O problema do perfeccionismo não é a busca pela perfeição. A palavra vai dizer sede perfeitos. E a ideia de perfeitos no grego é sede completos, porque perfeitos a gente não consegue ser na nossa realidade pecaminosa. Todos nós pecamos, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:10, Romanos 3:23. Então o que a gente consegue ser é cada vez mais completo a ser a imagem de Jesus, mas perfeito a gente não consegue ser. Mas nós podemos caminhar para alcançar essa maturidade, alcançar essa visão de completo. Então, o problema do perfeccionismo não é a busca pela perfeição. O problema do perfeccionismo é quando uma nota, e aí vou usar um exemplo de uma nota de uma prova, quando 9,8 não presta. Esse é o problema. O problema do perfeccionismo é quando um desempenho que de fato é muito bom não é suficiente. Quando tudo aquilo que é oferecido ainda não está bom. O problema do perfeccionismo é essa grande insatisfação porque aquilo que você coloca na sua cabeça não foi alcançado e você despreza todo o resto, você despreza todo o resultado que já é bom e às vezes já é até excelente. Então o problema do perfeccionismo é que vai gerar, igual a situação de Marta aqui, uma pessoa às vezes preocupada quando não deveria estar, uma pessoa sofrendo de ansiedade, uma pessoa vivendo uma situação de esgotamento, uma pessoa que talvez avance até para uma depressão, exatamente por não entender que ela não conseguiu dar o seu melhor na sua cabeça. O perfeccionismo é um problema que precisa ser encarado com a realidade, com o realismo. Você é fraco, você é pecador, você é dependente, você é uma pessoa que precisa de ajuda. Você é uma pessoa que pode oferecer algo bom e mesmo que alguém ofereça algo melhor, aquela pessoa é aquela pessoa, você é você. Não se compare com os outros querendo resultados iguais. Cada ser humano é um ser humano. Deus conhece você na sua realidade.
Deus sabe quem é você e o que você pode ofertar. Não se cobre tanto, não seja tão pesado naquilo que você atribui à sua própria imagem, à sua autocobrança. Cuidado, isso vai minar você emocionalmente, espiritualmente e vai te provocar um esgotamento que pode trazer problemas irreversíveis. Irreversíveis. Nós precisamos gerir a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica, a nossa vida espiritual, regrada da sabedoria de Deus, para que a gente não se arrependa amanhã por não ter cuidado de áreas que precisavam ser cuidadas. E o perfeccionismo precisa ser combatido. Você precisa encarar a sua realidade se você é perfeccionista e buscar ajuda, buscar aconselhamento, buscar orientação na palavra de Deus em textos como esse. Olha o que Jesus vai dizer para você, perfeccionista. Você está preocupado, você está inquieto com muitas coisas, escolha a boa parte. A boa parte está sempre na presença de Jesus, a boa parte está em você viver uma realidade, não de você querer viver somente no mundo ideal. O mundo ideal é o mundo ideal. Para um pastor, eu vou dizer a mesma coisa: pastor, viva a realidade. A igreja ideal nós temos na nossa cabeça, e eu, como pastor, eu posso dizer que a gente pode até ficar frustrado se a gente ficar pensando só na igreja ideal e a gente não encara a nossa realidade e não ama e não aceita a nossa realidade de igreja. Eu não estou falando de ser medíocre, não é isso. Mas eu estou dizendo que talvez a sua igreja seja boa. Talvez a sua igreja seja boa. Talvez o seu povo seja bom. É claro que tem um ou outro que dá trabalho, isso é normal, em toda a igreja é assim. Você no seu trabalho, na sua atividade cotidiana, pode ser que a sua vida você tem diversos problemas, mas enxergue as coisas que Deus tem feito de bom. Não seja tão perfeccionista para as coisas, para as situações, para os alvos da sua vida. Porque isso de fato vai fazer com que você viva muito mais tristezas do que alegrias, que você poderia estar celebrando já na sua vida. Bom, falei bastante de perfeccionismo, agora eu quero falar sobre ser workaholic. Pessoa que é viciada em trabalho. E é exatamente esse o termo, viciado em trabalho, viciado em atividade. A pessoa não consegue descansar. Gênesis 2,15, Deus deixou o trabalho para Adão antes do pecado. Glória a Deus, nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos descansar ao sétimo dia. E eu não estou dizendo exatamente o sétimo dia, o sábado em si, mas o descanso precisa ser real e vivido por você, porque o esgotamento, a ansiedade, o esgotamento que é o burnout, a transtornos, crises gástricas e outras coisas vão ser geradas na sua vida, porque você é uma pessoa que não para nunca, você não descansa, você não dorme, você só precisa produzir e produzir e produzir. Tem pessoas que são viciadas em produzir por causa de traumas, porque elas foram instigadas assim desde pequeno. Olha, você precisa produzir, você precisa gerar resultado, isso aqui não tá bom. Talvez numa linha parecida com o perfeccionismo. E essa pessoa se tornou um viciado em trabalho, ou viciado na produção. Encontre prazer no descanso. A palavra vai dizer, descansa no Senhor, espera nele, descansa no Senhor, descansa na presença do Senhor, escolha a boa parte. Olha o que vai dizer aqui, Marta estava ocupada com muito serviço. Ser workaholic vai te atrapalhar nos teus relacionamentos. Você não vai ter tempo para se relacionar com Jesus, igual Marta não estava tendo. Você não vai ter tempo para se relacionar com a sua família. Você não vai ter tempo para gerir as suas amizades. Você não vai ter tempo para cuidar da sua vida com Deus e a sua vida eclesiástica. Cuidado com essa entrega demasiada ao trabalho. Nós precisamos produzir, nós precisamos pagar nossas contas, nós precisamos sonhar, nós precisamos ter alvos, mas precisamos ser equilibrados. Equilibrados. Não podemos ser perfeitos demais, não podemos ser viciados nos nossos trabalhos, nós precisamos ser equilibrados. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração como para o Senhor e não aos homens. Consagre seu coração ao Senhor, descansa no Senhor, espera nele, confia nele, dê o seu melhor, o mais ele fará.
e aceite de bom grado e seja grato pelos resultados que Deus tem te dado e o que Deus tem permitido na sua vida. Não sofra as consequências de ser perfeccionista e nem as consequências de não descansar, de ser uma pessoa workaholic. Viva uma vida equilibrada na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Se tem abençoado esse conteúdo da sua vida, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe sobre ser um cristão. Nós nos veremos nos próximos vídeos. Fique com Deus.